Então vamos para a segunda parte. Pistas com História é um marco histórico desse documento, Civilização do Amor, projeto e missão. Eu vou tentar fazer um pequeno comentário desse marco. Memória. Olhando o caminho andado pela Pastoral da Juventude, acentuar o quê? A memória. Em primeiro lugar, a memória é uma opção pedagógica para nós. E a memória é algo muito bíblico. A Bíblia é um livro de memórias. Nós ficamos muito tristes quando querem apagar a nossa história. Como dizia Che Guevara, um povo sem história é um povo sem coluna vertebral. É uma história que eu diria que não tem cheiro de naftalina, mas de futuro. A história, a memória da coluna vertebral. E diz uma frase muito importante de um teólogo, Suzin, ele diz assim: sem contexto e sem história, a tendência é se tornar absolutista. Por isso vamos dar uma olhada rápida o que esse livro, né, Civilização do Amor, diz sobre a história. Em primeiro lugar, ele recorda o pronunciamento de Pio XI com a ação católica, João Paulo II recorda o papel que ele teve no trabalho com a juventude, Pio XII, que primeira vez falou do jovem que evangeliza os próprios jovens, Paulo VI, que foi assessor da juventude universitária na Itália, como Papa, antes de ser Papa, assim como João Paulo II foi. Então, é interessante a gente se dar conta. Mas a nível da América Latina, o primeiro grande documento que saiu sobre juventude foi nos anos 68. 68 a gente se recorda do maio de 68. E é interessante, na América Latina, no documento dos bispos, que é Medellín, eles falam da juventude como força de pressão social. Depois, mais adiante, vem Puebla, e em Puebla, no México, a opção preferencial pelos jovens. Eles dizem, a Assembleia deseja que se desenvolva de acordo com a pastoral diferenciada e orgânica, uma pastoral da juventude que leve em conta a realidade social dos jovens, atenda ao aprofundamento e ao crescimento da fé para a comunhão com Deus e com os homens e as mulheres, que oriente a opção vocacional dos jovens, oferecendo elemento para que se converta em fatores de transformação, que lhes proporcione canais efetivos de participação ativa na igreja e na sociedade. Isto é em Puebla. Em 1978, essa opção foi muito importante para que os jovens da igreja tivessem um ânimo especial. Depois, uma outra conferência dos bispos, também em Santo Domingo, onde os próprios bispos dizem que essa opção não pode ser só afetiva. Essa opção deve ser efetiva. E em Aparecida, fala novamente da juventude, mas em Aparecida já uma figura que não aparece muito e é sintomático para a construção da autonomia, para a ajuda do protagonismo. A Aparecida não fala nada dos assessores. Os assessores, aqueles que trabalham junto com o jovem, não mandam, mas caminham, o jovem quer assessor. Então, em Aparecida, essa figura dos assessores vai desaparecendo e vai estar uma estranha tendência para haver uma certa episcopalidade, mais controle do que cuidado. Agora, olhando a caminhada, né? Já tem pistas com história,
que a gente poderia recordar? Não são datas. Começamos em 83, portanto, 40 anos, etc. Não são só datas, nem só encontros, mas temas que constroem a identidade. E uma identidade se constrói, não se impõe. É uma descoberta. E nesses 17 encontros latino-americanos que houve nesses 40 anos, por exemplo, os grandes temas que preocupam a gurizada, vamos dizer assim, a rapaziada, a formação integral, o processo de educação da fé, eles mesmo pensando como é que se dá isso. A questão das opções pedagógicas, depois nós vamos voltar a isso. A questão do projeto de vida, a questão das culturas, a questão da espiritualidade, a questão da assessoria, na revitalização da pastoral da juventude, o lugar que tem os lugares bíblicos. Os congressos, houve 3 congressos só, mas eles são celebrativos e representativos de todos os congressos, tanto Cochabamba como Punta de Trava no Chile, Cochabamba na Bolívia e Los Teques da Venezuela, sempre não deixa de trazer grandes luzes para a caminhada geral. Então eu diria que a gente pensando em história, a coisa não acontece de repente, é um processo, é uma flor que vai desabrochando, assim como essa uma velha que vai trazendo luz. E esperemos que essa caminhada sempre continue.